Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Ramon Menezes mais uma vez, né? Porque eu acho que eu não desabafei minha raiva o suficiente no vídeo sobre a seleção brasileira, né? Porque é inadmissível ele estar no comando da seleção. Eu acho que não é nem a questão, né, de ser o interino e tudo isso, porque eu fico pensando, por que ele é o interino? O que o credencia a ser o técnico quando o principal não está disponível? Porque essa é a função do interino, né? O que o credencia a ser o técnico quando a seleção não escolheu o seu sucessor? No caso, até escolheram, a gente ainda não sabe se vai vir ou não, eu só garanto quando vir. Sinceramente, é só quando ele estiver aqui, assinou o contrato, que aí eu acredito de verdade que o Ancelotti vai estar treinando a seleção brasileira. Mas a minha pergunta é, o que credencia o Ramon Menezes estar nessa posição? Porque a CBF colocou ele nesse lugar? Porque ele só está sendo queimado, isso não está fazendo bem para a carreira dele. Obviamente é sempre uma grande oportunidade para o cidadão, mas quando o cidadão não é lá grandes coisas, isso só vai queimar mais o filme dele, né? E assim, a gente está falando de um técnico que tem 3 trabalhos por clube, só um deles tem mais vitórias do que derrotas, no limite, e foi um trabalho de apenas 17 jogos, né? E que treinou a seleção sub-20 do Brasil, sendo eliminado por Israel nessa Copa do Mundo sub-20, né? E Israel, por mais que tenha feito uma grande Copa sub-20, não tem talento para bater de frente com o Brasil, pelo menos não tenderia. Isso acontece quando o trabalho tático do Brasil é muito ruim. E assim, a gente tem que falar aqui sobre o currículo do Ramon Menezes. Ele virou um cara de conhecimento mais popular quando treinou o Vasco no início daquele Brasileirão. Quem não tem aquele meme do Vasco no topo da tabela e no final eles são rebaixados? Quem treinou o Vasco naquele início de Campeonato Brasileiro foi o Ramon Menezes, né? Aí foi um trabalho de 17 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Foram as vitórias iniciais, depois o time caiu abruptamente de desempenho, porque o trabalho dele não evoluiu em nada, e o trabalho, na verdade, andou para trás, né? E assim, foi demitido, e aí o Ramon Menezes foi treinar o CRB. Foi treinar o CRB e ele teve apenas 8 jogos no comando do CRB. 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, né? Metade do trabalho, derrotas, né? E no Vitória, 16 jogos no comando, né? E assim, uma nota, né? Ele ficou 36 dias como técnico do CRB e 57 do Vitória. E o trabalho do Vitória não é melhor que o do CRB, porque teve 3 gols marcados, 6 empates e 7 derrotas, né? E o nota, né, pro ataque no trabalho dele no Vitória, produzindo 0,81 gols por jogo. E na seleção brasileira até agora enfrentou 3 seleções africanas, né? E perdeu 2 jogos. Perdeu para o Marrocos, ter 4º lugar na Copa, ok, mas perdeu para o Marrocos de 2-1. Venceu Guiné, né? Guiné também é sacanagem se não ganha. E perde de Senegal de 4-2. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu vi umas estatísticas muito interessantes. A seleção com Ramon sofreu 7 gols nesses 3 jogos. 7 gols em 3 jogos é muita coisa, ainda mais quando você vê a estatística grotesca de que o Brasil precisa de 2,7 chutes para sofrer gol. Esse é o número de finalizações para sofrer gol. Isso é um pouco assustador, não é? E pior, o Brasil não tomava pelo menos 4 gols em um jogo desde 2014, na semifinal da Copa do Mundo. Isso mesmo, no Mineiraço, no 7-1. O Brasil não tomava 4 gols em um jogo desde o 7-1. É esse o tamanho do vexame. A gente estava quase 10 anos sem tomar 4 gols em um jogo só e a gente toma hoje de Senegal. Cara, como que um cidadão desse está treinando a seleção? Como que a gente pode aceitar que ele vai comandar a seleção por quase um ano? Ou mais de um ano, não sabe quando que o Ancelotti chega. Porque assim, o Brasil tem jogos de eliminatórias e tudo isso, pode não ser o suficiente para comprometer a gente para classificar para a Copa, mas pode ser o suficiente para comprometer ainda mais um entrosamento que não é bom, porque, gente, tempo para técnico ruim é uma notícia péssima. Ele destrói, ele não constrói, entende? Vai ficar pior. E assim, a gente vai ter alguns vexames extras, a gente pode levar um couro da Argentina, nunca se sabe, porque caso vocês não saibam, acho que o Brasil enfrenta a Argentina antes do Ancelotti chegar no planejamento da CBF. Então, assim, essa é a situação. Se o Ancelotti não vier, aí fica muito pior, né? Mas o que eu quero dizer é simples, vale a pena esperar tudo isso? Porque eu acho que a gente vai jogar o ciclo fora. Porque ainda tem tempo de recuperar o ciclo, mas eu não consigo acreditar que o Ancelotti, em 2 anos, que é o que ele vai ter até a Copa do Mundo, vai conseguir treinar a seleção ao ponto dela estar competitiva para ser campeã. Primeiro porque eu não acho uma seleção assim tão incrível em termos de talentos, né? O Brasil já teve muito melhor, né? Tipo, se a gente parar para pensar, a escalação titular hoje é Ederson no gol, Danilo, Ayrton Lucas nas laterais, Éder Militão e Marquinhos, uma dupla de zaga boa quando tá jogando bem, mas o Marquinhos não vive grande fase.
Meio campo é Joelinton, Bruno Guimarães e Paquetá, Malcom, Richarlison e Vinícius Júnior no ataque, né? Tem outras peças, ainda tem o Neymar, que para mim não tá na próxima Copa, do jeito que ele leva a carreira dele, duvido que ele vai estar jogando na próxima Copa. Tem o Rodrigo, pode jogar por outra ponta, né? Tem lá o Rafinha, mas 9 até agora o Brasil não achou, né? E meio campo, o Brasil parece perdidaço, a gente não sabe em que situação de carreira vai chegar o Casemiro até lá. Fabinho já me parece já tá dando uns passinhos para trás, tomara que recupere, sou muito fã dele. Então assim, a gente vê um Brasil muito perdido e não acho que é um Brasil com tanto talento assim. E mesmo que a gente pegue a Argentina, que realmente não é a seleção mais talentosa a ganhar a Copa do Mundo, é uma seleção que tem muito mérito do Lionel Scaloni por ser um técnico muito acima da média, por ter feito um trabalho espetacular. Ele tinha o Messi, ele tinha o Di Maria, ele tinha o Enzo Fernandes, tinha gente world class ali, entende? Jogou pelo menos jogando em nível world class, né? A Argentina tinha jogadores fora da curva, né? Mais do que eu acho que eu tô vendo agora no Brasil, né? Eu acho que são seleções bem compatíveis em termos de talento, né? Mas eu acho que o Messi, do jeito que ele estava jogando, impactava mais que qualquer jogador do Brasil. O Di Maria, do jeito que está jogando, impacta mais do que qualquer jogador do Brasil. Então, é essa situação, né? O Brasil tá à deriva. É um barco sem comando, é um navio, uma barca furada, porque temos um interino que não é capaz de treinar um clube de Série B. Porque 2 trabalhos na Série B com mais derrotas do que vitórias, e o cara tá literalmente comandando a seleção brasileira e pode fazer isso por um ano. Eu acho inadmissível. O Brasil ter chegado a esse ponto mostra muito a atual situação, né? Tipo, não tá legal e eu não teria expectativa para Hexa em 2026 do jeito que as coisas estão indo, porque o Ancelotti, do jeito que as coisas estão andando, vai herdar a terra arrasada, isso se ele assumir a seleção. Tomara que assuma, porque se é para esperar um ano com todo esse sofrimento que a gente vai ter pela frente, né, que seja para ter o Ancelotti de técnico, porque qualquer coisa abaixo disso é inadmissível, né? Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.